Em 2014, eu passei na faculdade, numa cidade chamada Cascavel, aqui do Paraná. E como eu sou de uma cidade pequena, eu era de uma cidade pequena, ir para uma outra cidade estudar na faculdade era algo totalmente novo para mim. Imagina você ir para uma cidade que é 10, 15 vezes maiores que a sua e ainda morar sozinho, faculdade, 18 anos, enfim, é o sonho que muita gente quer. E é interessante como a gente muda, principalmente por causa da idade, mas também por causa do ambiente. O Frederico, naquela época, de 2014 até seus 2018, ele jamais reconheceria o Frederico de hoje, porque assim, são outras pessoas. A tal ponto que os meus amigos que eram da faculdade, que eu não tenho mais contato, eles não conseguem, eu imagino que eles não conseguem entender quem eu sou hoje, porque quando eu posto alguns stories falando sobre minha vida, falando sobre minhas conquistas, na cabeça dele eu ainda sou o Frederico de lá, não é o mesmo Frederico. Por quê? Porque o Frederico de lá era um Frederico totalmente diferente, era alguém que gostava de beber, era alguém que gostava de ir no bar, era alguém que matava muita aula, era alguém que tomou muitas DPs, né, reprovou em muitas matérias da faculdade, ou seja, era alguém que não estava nem aí. Eu gostava do quê? De ficar de boa, de matar aula, de ir no bar, de ficar em casa, depois no final da faculdade eu gostava de ficar em casa, jogando no computador, bebendo e jogando em casa. Ou seja, eu não tinha hábito nenhum, eu não fazia exercício, eu não lia, eu não estudava, eu não produzia conteúdo, eu não fazia nada. Eu só vivia a vida daquele momento e aproveitava cada segundo. Então, na cabeça deles, o Frederico de hoje, ele dá um bug, entende? Porque assim, pensa comigo, o cara que te conheceu por 5, 6 anos ali, onde você só queria saber de beber, de curtir, de ficar em casa, de jogar jogo, de repente não, porque na verdade a mudança ela não é do dia para noite, mas depois ali depois de 2020 ali, que começou a mudança, eu comecei a postar direto nos stories que eu estava mudando, que eu estava criando o hábito de atividade física, de começar a ler, na cabeça dele não cola, entende? Porque por que o Frederico vai ler, se ele na verdade ele nem gosta de ler, ele gosta de ficar jogando? Então, na cabeça deles, acontece isso, você se torna irreconhecível, que tanto para alguns, eu só estou fazendo isso para vender curso, sendo que eu nem vendo curso. Mas por quê? Porque na cabeça deles não é possível que aquele menino se tornou esse rapaz, não dá. E eu entendo que não dá. Por quê? Porque acaba que o Frederico que eles conheceram naquela época não é mais o mesmo, eles não têm mais contato comigo. Eu me tornei irreconhecível para eles. E se tornar irreconhecível não é algo que acontece do dia para noite, não é, hoje eu acordei e me tornei irreconhecível. É degrau por degrau, é passinho por passinho. Como eu disse, eu não gostava de estudar, comecei a estudar. E não comecei a estudar, foi a coisa mais fácil do mundo. Peguei ali, nossa, me virei o cara mais inteligente que tem. Não, muito pelo contrário, eu lia 20 minutos, já não aguentava mais ler, parava de ler. Mas 20 minutos todos os dias, eu fui progredindo, a tal ponto que 20 minutos já não era tão cansativo. Mesma coisa atividade física. Hoje eu faço muita atividade física. Mas, quando eu comecei, eu só fazia caminhada. Eu só gostava de fazer caminhada ali, 3, 4 quilômetros por dia só. Eu não passava de uma caminhadinha. Aí eu comecei a fazer academia, comecei a fazer luta, comecei a fazer natação, comecei a correr. Ou seja, eu fui progredindo. E isso faz com que eu me torne irreconhecível. Mas por que eu me torno irreconhecível? Porque eu decidi mudar. A decisão de mudar, ela precisa vir, porque senão você nunca vai se tornar irreconhecível. Então, se você quer mudar, se você quer ser outra pessoa, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir. Decidir mudar e entender que a decisão vai doer, que o processo é lento, que o processo é dolorido. Até hoje é dolorido, cara. Hoje eu vejo, eu gostaria de ter mais foco, gostaria de estudar mais, e mesmo assim eu já estou há alguns anos estudando e não tenho o foco que eu gostaria, mas eu sei que o quê? Ano após ano eu vou adquirir esse foco. O processo de se tornar irreconhecível, ele na verdade ele é muito interno, ele é externo, que eu falei, de coisas externas, estudar, fazer atividade física e etc. Comer, alimentar melhor, porque naquela época da faculdade eu só me alimentava com besteira, era só pizza, hot dog, lanchão, era só isso, eu não comia arroz e feijão, não existia arroz e feijão para nós estudantes naquela época, né? A gente só queria comer besteira. Enfim, também é um processo interno. Por quê? Porque você precisa mudar suas crenças internas de quem você é, de quem você quer se tornar.
Por exemplo, eu falava muito palavrão. Hoje eu tento me controlar. Ainda falo palavrão? Ainda falo, mas eu estou me controlando. Ou seja, é um processo interno, é algo dentro. Eu quero mudar o Frederico dentro. Eu quero ver o que eu posso melhorar. Quais virtudes eu posso ter hoje. Quais virtudes eu não tenho e gostaria de ter. E isso é um processo interno, é um processo de autorreflexão. É algo que, se você não tiver, não vai adiantar. Por quê? Porque o processo de se tornar irreconhecível é um processo de mudança inteiro, é corpo, alma e espírito. Se você não tratar esses 3 pilares, você não se torna irreconhecível. Então você tem que começar a tratar a parte da interna, as suas emoções, aquilo que você faz, parte espiritual, eu não sei no que você acredita, mas enfim, ligação com Deus, ou ligação, sei lá, no mundo que você acredita. Então a parte espiritual, se tornar uma pessoa melhor, se tornar um ser humano melhor para o mundo, e isso faz com que todas essas características faz que você se torne reconhecível. E é interessante, porque eu estou gravando esse vídeo hoje, provavelmente o Frederico do futuro, sei lá, daqui 3, 4 anos, ele vai olhar para esse Frederico e vai ver que não é mais o mesmo, que ele se tornou irreconhecível. Por quê? Porque se eu continuar nesse processo de mudança interno, olhando para minhas emoções, olhando para quem eu sou, para as coisas que eu acredito, processo interno, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma, cuidar da minha alma, cuidar da minha capacidade, estudar, ler, procurar ser um bom profissional, com certeza daqui 3, 4 anos eu vou olhar e falar, meu Deus, eu já não sou mais o mesmo. Fala para mim nos comentários, você tem feito esse processo de tornar-se irreconhecível? O que você tem mudado? Quais são os seus planos? O que você tem trabalhado, quais são as suas dificuldades? Todo mundo tem dificuldade. Para mim, a maior dificuldade foi a alimentação, porque comer errado todos os dias se tornou um vício. Imagina quebrar esse vício de comer pizza, alimentos totalmente dopaminérgicos, para começar a comer alimentos naturais, alimentos melhores, mais saudáveis. Então, para mim, foi muito difícil. O que você tem feito? Me fala um pouco sobre você, eu quero te conhecer, me fala aqui nos comentários.